As lendas dizem que, em algum canto deste mundo, há uma masmorra escondida, um labirinto desconhecido onde monstros desbloqueados e segredos ancestrais acordam sono, esperando o dia em que o mundo precisa de um novo herói. Mas nossa história não começa com um chamado aventura, mas com um fim. Na verdadeira capital de Alteia, as ruas transbordam de alegria. A multidão celebra eufórica, já que o demônio finalmente foi derrotado e o grupo de heróis retorna triunfante. No entanto, entre os aplausos, surge uma pergunta entre o povo. Onde está o santo do punho, o grande Nirvana? A pessoa que eles procuravam era Jun Nirvana, um artista marcial do nível de 99. Foi uma das heroínas decisivas na derrota do demônio. Um guerreiro cuja força era lendária. Seus punhos eram armas de destruição em massa, capazes de aniquilar até um único deus. Suas técnicas podem deixar a terra e sacudir os céus. Por 10 longos anos, ele lutou incansavelmente na primeira linha, sempre banhado de sangue de monstros, marcado por feridas e maldições. Sua viagem implacável começou uma década atrás, quando seu pai foi morto por demônios, consumido pela dor e sede de vingança. Yui treinou sem pausa, superando inúmeras evidências e flertando com a morte repetidamente, tudo para fortalecer muito forte para atingir seu objetivo. Assim alcançou o título de Santa Delfiste. E agora, com o demônio finalmente derrotado, sua missão de 10 anos havia chegado ao fim. Em um gesto simbólico, Yui desfez seu rabo de cavalo, deixando seus longos cabelos se livrarem. Era hora de voltar para casa. Sua viagem a levou da capital real para o extremo leste do continente, para a remota cidade de pescadores dos Inais. No caminho, ele se perguntou se sua mãe ficaria zangada com sua longa ausência, mas estava determinado a compensar o tempo perdido e, a partir daquele dia, de ser uma filha exemplar. No entanto, quando ele chegou, o que ele achou foi sombrio. A antiga família Nirvana não passava de ruínas. O Zog deu lugar à dor profunda quando encontrou 2 lápides no meio das ervas daninhas. O Santo do Punho, que enfrentou exércitos de monstros, ajoelhou-se por perdão aos pais por não terem sido capazes de protegê-los. Seus 10 anos de luta, de repente, pareciam vazios. Enquanto chorava, uma estrada se aproximou para perguntar se ele estava bem, mas imediatamente a reconheceu. Era Ryota, um amigo de infância. Uma onda de lembranças a atingiu, os dias em que percorreram os campos, os tempos que os vizinhos disseram que fizeram um casal legal. A memória a fez corar. Ryota a levou para casa nos arredores da cidade. Ele comentou, feliz, que ela não havia mudado e Yui sentiu um calor no peito quando viu que ele ainda era o mesmo. Ryota, um pescador de 24 níveis, revelou uma habilidade surpreendente. Suas habilidades domésticas eram o SSS Rank. Ela preparou um banquete para ela e, durante a comida, Luiz soube que a mãe de Ryota havia morrido há 3 anos. Após o jantar de Ryota, ele perguntou sobre seus planos. Ela admitiu que não tinha ideia do que havia acontecido naqueles 10 anos, mas confessou que em seu coração ela sempre soube que ela voltaria. E então, com uma sinceridade que prendeu o fôlego, ele fez a pergunta que mudaria tudo, pediu a Yui Nirvana que se casasse com ele. Yui permaneceu na SOK. Casado? Ela, um artista marcial de 99 com experiência em romance? A ideia parecia outro mundo, mas Ryota era sério. Ele se lembrou do dia em que os monstros atacaram. Lamentando não ser forte o suficiente para protegê-la e declarou que a amava. Suas palavras foram um golpe crítico direto para o coração de Yui. Naquele momento, ele entendeu que, ao longo de sua jornada solitária, havia alguém que a esperava. A memória de sua mãe, desejando que ele se tornasse uma boa esposa, veio à sua mente. Com lágrimas de felicidade escorregando pelo rosto, Yui aceitou. Eles se casaram. Yui Nirvana, heroína, mudou de classe para esposa nível 1. Com o dinheiro de suas aventuras, Ryota reconstruiu a casa da família Nirvana e juntos prometeram aos pais de Yuri que eles seriam felizes. A noite de núpcias para o casal inexperiente chegou. O artista marcial de 90 e o pescador de 24, ambas as virgens, estavam nervosas. 2 horas depois, a casa estava tremendo. Yui descobriu um mundo de prazer que ele nunca havia imaginado. Aconteceu que o status da noite de Ryota estava no SSS Rank. Enquanto Yui ainda pedia a Ryota nas nuvens que tivessem muitos filhos sua felicidade, ele interrompeu abruptamente. Um terremoto sacudiu a terra e um portão colossal emergiu do kanji da gravura oculta, liberando uma energia sinistra. Uma voz etérea ecoou em toda a região. Foi uma deusa, explicando que com a derrota do demônio pelo herói
O selo que contém a masmorra oculto havia sido quebrado. Era um ninho de monstros esquecidos, e para selar novamente, eu precisava do poder de todos canalizados através de um anel sagrado. Imediatamente, criaturas aterrorizantes começaram a sair do portão. Um dragão negro de 57, um rei de cobra branca de 52 e um dragão voador de 40 e o peso. Yui avaliou que, embora fossem de alto nível, não seriam rivais para ela. Mas antes que ele pudesse agir, Ryota se jogou na frente para protegê-la e recebeu um ataque, ficando inconsciente. Vendo seu amado ferido, a fúria consumiu Yui. Os monstros zombaram do planejamento de um banquete humano com uma voz fria e poderosa usando o pronome masculino Ori. Yui ordenou que retornassem à masmorra com um simples clique de dedos. Ele desencadeou uma onda de choque que esmagou o dragão preto. Com um brilho ameaçador nos olhos, ele alertou os monstros restantes que nunca retornaram à superfície, ou ela mesma cuidaria de todos. Com a ameaça contida, Yui soltou o cabelo novamente. Ryota acordou logo depois, e Yui o abraçou. Aliviado. Ele a protegera, e essa era a única coisa que importava. Naquele momento, a mente de Yui começou a embelezar a memória. A imagem de Ryota caindo facilmente transformada na de um bravo cavalheiro protegendo uma flor delicada. Ele tomou uma decisão. Ryota nunca deve saber de sua verdadeira força como um artista marcial de 90 anos. Para ele, seria apenas sua amada e frágil esposa. Com os monstros de volta à masmorra, ele acreditava que tudo retornaria ao normal. No dia seguinte, no entanto, La Paz não voltou. As palavras da deusa se espalharam, e o pequeno e silencioso INE foi transformado durante a noite. A cidade tornou-se a primeira linha da conquista da masmorra escondida, atraindo aventureiros, ladrões e grandes comerciantes em todo o mundo em busca de fama e fortuna. A tranquilidade que Yui queria tanto ser desfeita, substituída pelo mesmo caos e ambição que ele conhecia sobre o grupo do herói. Quando ele voltou para casa, encontrou Ryota vestido com uma armadura simples e uma espada na mão. Ele se tornou um aventureiro de nível 1. Ele explicou que a cidade havia mudado tanto que não podia mais pescar. Os aventureiros inflaram preços e compraram todos os suprimentos. Determinado, ele declarou que se tornaria um aventureiro para conquistar a masmorra e retornar sua vida pacífica que eles desejavam. Yui ficou empolgado, percebendo que Ryota sempre pensava nela. Com o coração determinado, Yui decidiu apoiar o marido. Eles entraram no primeiro andar da masmorra escondida juntos. Ryota, aterrorizada com uma orco de 42 níveis. Ele gritou para Yui voltar. Mas quando o monstro atacou, ela o desviou com um movimento casual e imperceptível. Ryota, sem perceber, declarou orgulhosamente que a protegeria. Yui sorriu, pensando que seu marido era maravilhoso. Ela seria a esposa adorável que o apoiaria das sombras. E assim, a vida de exploração da vida do casal recém-casado começou. Em um mundo onde o rei demoníaco finalmente havia sido derrotado, a paz parecia ter retornado. No entanto, eles foram legados por uma era sombria, como o recém-descoberto Ura do União. Uma masmorra oculta que atraiu aventureiros com a promessa de objetos e equipes desconhecidos. Entre os corajosos que entraram em suas profundezas havia um jovem casal. Ryota, um aventureiro de nível 1, e sua esposa e amigo de infância, Yui, também nível 1. Mas Yui manteve um segredo na frente de seu amado marido. Ela não era nenhum novato. Em seu passado, ele era um artista marcial de 90 anos, um poder oculto sob a fachada de um aventureiro simples. Uma semana após o surgimento da masmorra, os rumores já percorreram as tabernas. Os aventureiros se reuniram, compartilhando histórias e informações. O boato mais intrigante foi sobre Ura do União. Ninguém conseguiu chegar ao segundo andar, já que não havia escadas que dessem. Enquanto os comentários se espalharam, um grupo de aventureiros planejava sua própria expedição e uma misteriosa mulher loira ouviu com cuidado, absorvendo todos os detalhes. Longe dos murmúrios de La Taberna, Ryota e Yui compartilharam uma refeição. Vendo que Ryota mal tocou seus pratos, Yui perguntou se ele estava bem, sugerindo que eles pudessem descansar da exploração. Ele a tranquilizou, garantindo que ele estava bem, e, em um gesto de ternura, ele lhe ofereceu uma mordida de comida, chamando-o de lendário Andu amor conjugal. Surpreso e corado, Yui aceitou o gesto, abrindo a boca para recebê-lo. O sabor o transportou para um estado de pura felicidade. A cena afetuosa do casal não passou despercebida. A mulher loira os observou de longe, descartando-os como simples novatos atraídos pelas novas masmorras. Enquanto isso, Ryota e Yui,
cheios de otimismo, preparados para sair, determinados a conquistar a masmorra juntos. No entanto, outro grupo da taberna também os observou com um interesse predatório. Eles eram os irmãos Sado, aventureiros. O líder, Sado Shokei, nível 29. Seu irmão de aparência felina, Sadou Kei, 27, e o corpulento Sadou Santei, 20. Eles marcaram Yui como uma boa barragem, e o líder deu a ordem. Era hora de caçar. Esses caçadores eram famosos por emboscar outros aventureiros dentro das masmorras, roubando seus equipamentos e objetos para vendê-los no mercado negro. Os irmãos Adó foram considerados a elite desse tipo de assassino. Logo depois, já no primeiro andar de Ura Dungeon, Ryota e Yui avançaram com cautela, sem suspeitar de que estavam sendo seguidos. Até os aventureiros mais experientes teriam dificuldades para enfrentar a ameaça que estava se aproximando. Escondidos nas sombras, os irmãos planejaram seu ataque. Jikei comentou que o homem parecia um amador, mas que a garota era divertida. Santei expressou seus próprios desejos lascivos, mas Shokei o repreendeu, lembrando-lhes que eles se concentraram no trabalho. O líder vagou no escuro declarando que estava lá profundamente na masmorra, onde suas técnicas secretas brilhavam com maior intensidade. Para eles, humanos e monstros nada mais eram do que presas de serem caçados. Com um brilho sinistro, eles se jogaram no ataque, executando sua técnica de assassinos, os meteoros gêmeos da escuridão. No entanto, em um instante, Ryota foi empurrado para o lado, sentindo um impacto suave no peito, confuso com o que acabará de acontecer. Os irmãos Adou, agora jogados e atordoados, levantaram os olhos e viram o rosto de Yui, torcido por uma fúria aterrorizante. Com uma voz congelada, ele os avisou que, se visse seus rostos novamente, ele os mataria. O trio, paralisado pelo medo. Ele só podia se desculpar repetidamente enquanto eles eram derrotados no chão. Assim, os temidos aventureiros foram neutralizados de um único golpe. Ignorando o perigo que eles haviam acabado de enfrentar, Ryota perguntou a Yui se ele estava cansado e sugeriu parar de comer. Yui, pensando nos caçadores, concordou que eles deveriam ter mais cuidado, mas ele disse a ele que eles deveriam limpar a masmorra rapidamente para ter um momento romântico na cidade. No entanto, sua paz foi interrompida novamente. Desde o profundo da masmorra, emergiu um nivelador de 50 anos, uma fera monstruosa de 3 cabeças. Yui entendeu seu erro, ele abaixou a guarda. Dentro de uma masmorra, ao contrário do mundo exterior, os encontros com monstros geralmente são inevitáveis. Yui sabia que, embora a criatura fosse forte, não seria uma rival para ela se ela lutasse seriamente. Mas antes que ele pudesse agir, Ryota estava na frente dela, escudo na mão. Ele declarou que jurara protegê-la a vida toda, lembrando-se do dia em que se casaram. Ele pediu que ele ficasse atrás dele, e Yui se moveu, sentiu ternura por sua coragem. O Cérbero acusou e Ryota, com seus reflexos lentos, foi pego de surpresa. As mandíbulas da besta estavam prestes a fechar nela. O pânico invadiu Yui, e sua expressão mudou para uma determinação mortal. Eu tive que matar a criatura. Mas, em um piscar de olhos, uma luz deslumbrante cortou o ar. Uma mulher imponente, empunhando uma espada sagrada chamada Balmun. Ele deu um golpe devastador, o raio do Imperador Sagrado, que aniquilou o Cerber. Ryota e Yui ficaram sem palavras diante de tal demonstração de poder. O guerreiro perguntou se eles estavam bem e apareceu como uma paladina, a classe avançada de um guerreiro. Yui a observou com intensidade ardente, mostrando claramente uma expressão de rivalidade. Ryota exclamou, surpreso, que a paladina era incrivelmente forte para ser um nível de 50. A mulher sorriu, dizendo que ainda estava treinando. Yui, irritado, murmurou para si mesmo que ela era muito mais forte. La Paladina, percebendo os níveis do casal, ficou intrigado com a enorme diferença entre o nível de 99 de Yui e o nível 1 de Ryota. Quando Ryota perguntou seu nome, La Paladina respondeu que era Doraco Vermelon, o subconsandante dos Cavaleiros da Ala Prata da Guarda Real. O casal ficou chocado quando estava enfrentando alguém da realeza. Doraco se arrependeu de não ter tido a oportunidade de lutar contra o Rei Demônio e comentou sobre a força das massas da masmorra. Ele declarou que um nível de 50 anos não era nada e que ele desejava provar seu verdadeiro poder. Vendo a expressão sombria de Yui, Ryota perguntou o que aconteceu com ele. Incapaz de conter mais, Yui explodiu de frustração, gritando em todos os pulmões que ela era na verdade 90 nível. No coração do Reino Central, uma nova ameaça aumenta na capital. Um Geon de Bake,
uma masmorra anômala apareceu no extremo leste da cidade de Imizu, trazendo com ela o medo de que o coração das pessoas afundasse no caos novamente, como nos tempos do Rei Demônio. Em uma grande catedral, um decreto real é lido em voz alta. A ordem é clara: a masmorra deve ser conquistada o mais rápido possível. A missão é confiada ao subcapitana dos Cavaleiros do Dragão de Prata, Doraco Vermilion. Com uma aparência de aço e uma determinação inabalável, a borracha de cabelo com planta de borracha aceita o pacote. No primeiro andar da masmorra, La Paladina Doraco Vermilion, nível 50-1, já está na companhia de dois aventureiros novatos, Ryota e Yui. Yui, surpreso, expressa sua admiração pela famosa Cabaleira do Reino. Enquanto pensava na verdadeira forma de seu outro parceiro, um artista marcial de 99 anos ao qual ele considera uma beleza. Ryota, curioso, pergunta a Doraco se ele está sozinho. La Paladina explica que seus companheiros estão lidando com os poderosos monstros da masmorra e que ela retornou à cidade depois de completar o mapa do chão. Yui fica empolgado com as notícias do mapa completo, mas Doraco revela um problema. Embora o mapa seja feito, não há escadas que levam ao segundo nível. A revelação deixa o jovem aventureiro confuso. Doraco então se vira para Ryota, pedindo ajuda, porque soube que é bom com os mapas. A proximidade entre os dois, no entanto, desperta o ciúme de Yui. Após algumas deliberações, eles decidem unir forças e uma notificação anuncia que Doraco Paladina se juntou oficialmente ao grupo. Ryota, examinando o pergaminho, observe que o arranjo do mapa daquele andar é muito semelhante ao da cidade de Imizu. Yui não entende a conexão e Ryota explica que foi o prefeito que lhe disse. O outro parceiro. Okusa observa Doraco com um olhar de horror, percebendo que a classe do paladino é, de fato, vagabunda. A menção da cidade desperta uma memória em Yui. Sua vila costumava ter as ruínas de uma antiga estátua do Rei Demônio no centro. Mas o local foi transformado em um santuário para uma deusa, e as pessoas foram reconstruídas ao seu redor. Ryota conecta as peças e deduz que a sala em que estão é o centro do mapa. Inspirado, Doraco decide testar o poder da deusa. Ele se ajoelha e oferece uma oração silenciosa. Quase imediatamente, o solo começa a tremer e reorganizar, as pedras se movendo para formar uma grande escada que desce em direção às profundezas. Enquanto eles caem, Ryota expressa sua admiração pelo Cabaleira. Doraco, com um sorriso, coloca a mão no ombro e afirma que era o amor de Ryota por sua cidade natal que revelou o mistério. Ele pede que ela a chame pelo nome, Doraco, deixando os jovens aventureiros corando e sem palavras. Yui, consumido pelo ciúme, puxa Ryota em sua direção, insistindo que está nele quem deve estar concentrado. Tomada por sua própria reação, ela fica surpresa quando Ryota pega a mão e a empurra para a frente, declarando que este é o primeiro passo para recuperar sua cidade e conquistar a masmorra. Observando a cena, o artista marcial do grupo, Okuzan, sorri, pensando que eles formam um casal adorável e que a cena está se movendo. Uma notificação confirma que o humor de Okuzan, o nível 1, foi restaurado. Doraco também observa os dois, pensando que talvez, para a intuição feminina, eles sejam realmente um bom par. As masmorras são labirintos de ração, cheios de monstros e objetos desconhecidos. Em muitos andares, um monstro de guarda protege a passagem, e esse Geon de Bakun não é exceção. De repente, das sombras, o grupo é emboscado. Um nível enorme e muscular de 62, empunhando uma unha gigante, aparece na frente deles. O grupo foi pego de surpresa. Ryota percebe que ele e Yui não serão capazes de reagir no prazo e se preparar para o pior, sabendo que ele deve bloquear o ataque mais rápido que outros. Doraco pula na frente, interceptando o golpe devastador para os jovens aventureiros. O impacto é tremendo, destruindo o chão de pedra. La Paladina, embora consiga bloquear, é jogado de volta. Blunt tosse, gravemente ferido. Uma notificação informa que Doraco está à beira da morte, enquanto Ryota desmaia pelo choque da situação. As manchas do ator, afirmando que um nível de 50-1 não tem chance contra seu poder de 62. Yui, a represa de pânico, implora os escombros para voltar. Doraco assente, mas ordena que Yui fuja com Ryota enquanto ela os cobre. Yui, desesperado, pergunta se ele pretende morrer, porque o inimigo é muito forte, mas a paladina permanece firme, declarando sua identidade como escombros. Proteger cidadãos é dever de um verdadeiro cavalheiro e, para ela, aventureiros e civis são a mesma cidade. Se deve ser um escudo para eles, terá orgulho.
Suas palavras evocam um sacrifício do passado de Yui, uma lembrança dolorosa de seu pai dizendo para ele correr enquanto ele a protegeu. Teia Torque avança, agarrando a armadura de Doraco e rasgando-a com suas garras. Ele observa com luxúria, ofegante e promissor de chorar e gritar. O monstro lambe o pescoço da esfoliação aterrorizada. Lágrimas correm pelo rosto de Doraco. Mas em um ato de desafio, ele grita com toda a sua força que ela é um escombro. No entanto, quando toda a esperança pareceu perdida, uma nova figura intervém. Okusan aparece ao seu lado, segurando o braço do derreador com uma força surpreendente e interrompendo seu ataque. Representando o monstro, ele diz a ele que está indo longe demais e que tratar uma mulher dessa maneira é inaceitável. No meio das paredes de pedra de uma masmorra, a situação estava desesperada. Um ator gigantesco e musculoso, uma criatura de 62 níveis, segurava um aventureiro em seu punho, enquanto seu parceiro estava inconsciente no chão. Em frente à besta, uma jovem de cabelos longos e limpos e um vestido simples se agarrou ferozmente a um dos dedos do monstro, pregando as unhas e rasgando o monstro rugindo, exigindo que um guerreiro loiro seja liberado. Observando a cena de um lado, mal conseguia acreditar no que ele viu. Quer saber em silêncio se essa era realmente a esposa de seu parceiro, a suposta Okusan LVI. Com um clique, o Okusan começou o dedo do monstro. Um sorriso sinistro e sombrio foi desenhado em seu rosto quando ele declarou que entendia que era um monstro, mas que levantar a mão contra uma garota era imperdoável. Torques. Agora, com um ar de loucura, ele riu de terceirização. Em um instante, a mulher avançou, foi jogado do chão com uma força explosiva. O punho fechado e pronto. O golpe foi direto e devastador. Com um único soco cruzou o peito do monstro, e a força do impacto foi tão imensa que toda a parte superior de seu corpo simplesmente se desintegrou em uma explosão de puro poder, deixando apenas as pernas para trás. O guerreiro loiro, Doraco, ficou paralisado com a SOK, incapaz de processar como uma morte 60-2 pode ser derrotada com um único golpe. Ele perguntou à mulher quem ela era. O Okusan, agora com uma expressão doce e amigável, apareceu e agradeceu a Doraco por ter protegido o marido. O outro aventureiro, ainda atordoado. Ele mal conseguia balbuciar a força incrível que testemunhara. Doraco, no entanto, começou a amarrar as pontas. Ele lembrou uma lenda que ouvirá, em um punho capaz de dividir a terra e destruir gigantes, jogados a uma velocidade divina. Ele também lembrou que, após a derrota do Rei Demônio, um membro do grupo de heróis havia desaparecido da capital. O nome dessa lenda ressoou em sua mente, Yui, o Budoka do nível de 99. Com olhos abertos de admiração e espanto, Doraco olhou para a mulher na frente dela. O Okusan, cujo nome verdadeiro era Yui, tremeu ao perceber que seu segredo havia sido descoberto. Doraco, em um êxtase de um fã devoto, aclamou-a como o auge das artes marciais. O lendário Santa Delfista Yui Nirvana, a quem ele idolatrava. Yui, completamente envergonhado, ele admitiu que sua identidade havia sido revelada. Doraco então explicou a situação para os outros. Yui era, na realidade, o Budoka de 90 anos que, por amor, havia se tornado um Okusan de nível 1. Enquanto um paladino usava magia básica de cura para reviver o marido de Yui, Ryota, Doraco mal conseguia conter sua emoção porque conheceu sua heroína em uma masmorra. Ele exaltou as façanhas de Yui, que com seu corpo feminino ele derrotou o Rei Demônio usando apenas seus punhos. Yui, por outro lado, sentiu-se comoveu quando soube que alguém a admirava tanto, porque ele sempre sonhou em ser reconhecido como um guerreiro de Avan. Vendo que Ryota estava sendo tratado, Doraco fez um apelo a Yui, implorou que ela aceitasse como discípulo, a fim de se tornar um escombro mais forte, assim como ela. Para sua surpresa, Yui rejeitou acentuadamente a petição, deixando Doraco desencorajado. Naquela época, Ryota acordou, confusa e irritada. Ele correu para Yui, perguntando a ele por que ele estava com sua esposa recém-casada e por que ele pensou em deixar outra mulher se juntar ao grupo. Vendo os restos mortais de Torque, ele perguntou o que havia acontecido. Yui tentou explicar, mas Ryota, aliviado ao ver que Doraco estava seguro, ele a abraçou, assumindo que ela havia derrotado o monstro. Doraco, desconfortável, tentou esclarecer que havia sido Yui, mas Ryota a elogiou pela força. Yui, vendo o marido elogiando outra mulher, começou a queimar do ciúme em silêncio. Doraco, enquanto isso, pensou que, para a segurança de Ryota, talvez fosse melhor ter Yui no grupo.
Mas ele decidiu que não podia permitir que aquela garotinha entre. O grupo então descobriu um portal que Doraco explicou que era um atalho em direção à superfície e a prova de que eles haviam completado o piso da masmorra. Com a porta para o próximo nível também visível, ele sugeriu que eles voltassem para tratar as feridas de Ryota. Assim, o grupo limpou o primeiro andar do Jeonbakun, com a derrota do Midos atribuída a Ryota. Yui e Doraco. Naquela noite, em seu quarto, Ryota descansou na cama enquanto Yui estava consertado. Ele perguntou o que ele pensava dessa pessoa. Yui, com o coração encolhido, assumiu que ele estava se referindo a Doraco. Ryota comentou que Doraco era incrível e ótimo, o que matou a imaginação de Yui, visualizando o marido completamente apaixonado pelo tricô. No entanto, Ryota notou o mal-entendido. Ele esclareceu que não falava sobre Doraco. Na verdade, ele mal perceberia, porque não conseguia parar de olhar para Yui o tempo todo. Ele admitiu que, embora respeitasse Doraco como aventureiro, seu coração pertencia apenas a Yui. Ele lembrou que ele havia esperado por ela por 10 anos naquela vila. Olhando para ele com ternura, Ryota disse que só tinha olhos para Yui e pediu que ele não se preocupe com a ideia de que ele podia olhar para outra mulher. Suas palavras gentis tranquilizaram o coração de Yui, que coraram, aliviaram e felizes. Naquela noite, os dois reconciliados e no dia seguinte, Doraco foi oficialmente aceito no grupo de aventureiros. Nossa história segue um trio peculiar. Liderando o grupo está Ryota, um aventureiro de nível 1 que anteriormente era um pescador de 24 níveis. Ao lado dele, ou melhor, segurando-o com uma mistura de amor e timidez, é sua esposa Yui. Um amor de caça ao nível 1, que realmente esconde um passado como um artista marcial de 99 ninos. A incorporação mais recente à equipe é Draco Vermilion, uma janela sagrada de 50 em um nível, cuja força e espada de impulso contrastam com seu sorriso radiante. Draco não apenas se juntou ao grupo de Ryota e Yui, mas também morou com o casal recém-casado. Este é um mundo ainda marcado pela sombra de um rei demoníaco, onde uma masmorra reversa apareceu de repente. É a história de um novo grupo que enfrenta esse desafio com amor e coragem. Na cidade de Imaze, que próspera em frente à masmorra. Uma recepcionista da guilda com Earzelfs recebe o grupo Yui e Ryota para formalizar seu registro. Com a assinatura do documento, Draco Vermilion se torna oficialmente o terceiro membro do grupo. Exultante, Draco pede a Yui que cuide bem dela, mas o ex-artista marcial é completamente desconfortável, pensando em como é estranho para ela e Ryota, um ex-pescador, estando nessa situação, enquanto Draco se aproxima do marido. Sentindo algo inseguro, Yui mal consegue gaguejar que ele entende. Ryota, por outro lado, sorri feliz e propõe começar a se preparar para a próxima expedição. Na casa de Yui e Ryota, eles mostram Draco seu quarto. O cabaleira fica impressionado com o espaço, achando excelente. Mais tarde, no quarto do casamento, a atmosfera muda. Yui, Korou, expressa sua preocupação, dizendo a Ryota para ter outra garota na casa logo após se casar, parece estranha. Ryota tenta tranquilizá-la, explicando que Draco é um parceiro importante e que ele precisa descansar bem, mas Yui insiste que, afinal, ele ainda é uma menina. Ryota, com toda a sinceridade, diz à esposa que ele não conhece mais garota maravilhosa do que ela. Suas palavras, no entanto, têm um efeito inesperado. Yui, apreendido por uma onda repentina de emoção, agarra o marido com força surpreendente. Ryota quase tem tempo para reagir antes de ser imobilizado pela capacidade da dona de casa, a chave de dados. Com o Ryota preso em seus braços, Yui se inclina sobre ele, o rosto em paixão, exigindo que ele mostre a ele que ela é a única que ela ama. Enquanto isso, na próxima sala, Draco descobre que as paredes da casa são bastante finas na manhã seguinte. O sol nasce sobre a tranquila cidade de Inese. Com um novo dia, Yui, agora calmo e sorridente, pergunta a Ryota se ele apresentará Draco aos pais durante a visita ao cemitério. O acordo, garantindo que seja responsável por tarefas domésticas. No entanto, as habilidades de Yui como caça são desastrosas. Quebra um prato, rasga a camisa Lightning lavando-a e derrama um balde, embebendo o chão. Draco se oferece para ajudar e Ryota a convida a acompanhá-los a cumprimentar os pais de Yui. O cavaleiro aceita respeitosamente, chamando Yui Master. Ao ouvi-lo, Yui, sentindo-se como um fracasso, mal consegue responder com uma voz. No caminho, Yui caminha desolado, convencido de que Ryota agora a odeia. Draco, ao perceber sua angústia, a conforta, garantindo que o professor a ame profundamente.
Atravessando uma vila pitoresca, Draco comenta como é bonita. Yui confirma que sim e explica que seus pais ficam perto. Corando um pouco, ele acrescenta que essa área é pouco afetada pela masmorra reversa, que permite que seus pais descansem em paz. De repente, uma voz conhecida chama Yui. É Mei, vizinho e dona de casa de nível 48. Mei é radiante para ver Yui e comenta como é maravilhoso tê-la de volta. Lembre-se de amor quando ele cuidou de Yui e Ryota em sua infância, uma memória que a faz sorrir. Naquela época, Yui era um pirralho, mas Ryota sempre sabia como ganhar, pegando o peixe que mais gostava. Veja que eles finalmente se casaram com Mai com alegria. No cemitério, em frente aos túmulos de seus pais, Jill lhe diz a eles que está feliz. Que, ao lado dele, assente gentilmente, acrescentando que seus pais também devem estar. Yui planta firmemente os pés no chão, com uma determinação silenciosa em seu olhar. A paz do momento quebra de repente. Um homem encapuzado, de pé na terra sagrada, recita um feitiço de um livro antigo, invocando uma grande magia da terra. O chão treme e abre, revelando uma cripta. O homem é Jiri, líder do grupo de fissuras aventureiras, um nível de nível 29. Ele e seus homens são saqueadores graves. Ao inspecionar o saque, Jiri reclama que o tesouro mal cobrirá o bilhete de barco. Draco parece furioso, exigindo saber o que está fazendo. Diga a ele desprezando, chamando o aventureiro simples e olhando para a dona de casa que a acompanha. Ele zomba, dizendo que, como aventureiro, ele deve entender que eles estão apenas caçando tesouros, e o Mei parecem horrorizados pelo túmulo descuidado. Draco ordena que o esmago devolva tudo, mas ele ri. Perguntar se uma mulher solteira aventureira acredita enfrentar todo o seu grupo. Com a face contorcida de raiva, Draco grita que um túmulo é o lugar onde está xingando proteger a vida dos professores. Então, a voz de Yui, baixa e carregada de fúria contida, corta o ar. Simplesmente diz o nome de Draco, seguido por um o suficiente. Draco, assustado, implora ao professor que controla, lembrando que o assassinato seria longe demais. Yui sorri serenidade, tranquilizando-a. Ele diz que entende e só lhes dará uma lição. Um dos bandidos de Jiri se aproxima, perguntando se a dona de casa está com raiva e adverte para não subestimar os aventureiros. Ele joga um punho, mas Yui para com uma mão, sem esforço. O som da quebra dos ossos é ressoado no cemitério. O homem volta, horrorizado, com o braço quebrado. Com uma expressão impassível, Yui questiona se os aventureiros de hoje não recebem treinamento adequado. O braço do homem está quebrado. Uma aura de poder irradia de Yui. Afinal, ela era uma artista marcial 90 e seu corpo era como aço. A batalha é intensa. Doyle, o líder da guilda dos aventureiros da Terra e um mago de 2020, observa com uma expressão de puro choque. Ele não pode acreditar no que está acontecendo. Seus subordinados haviam lançado um ataque direto. Mas foi de alguma forma quem recebeu os danos. Seu joelho, protegido por um metal greba, é quebrado sob força invisível e se pergunta se isso for real. No centro do confronto, uma mulher com longos cabelos ondulados e um vestido com avental permanece impassível, enquanto um guerreiro barbudo com um machado de capacete cornudo contra ela. A arma para no ar, centímetros do seu corpo, bloqueada por uma barreira invisível. Os outros aventureiros voltam, balbuciando com medo e confusão. A mulher simplesmente levanta a mão e dá, assistindo à distância, ela pergunta horrorizada com a identidade dessa mulher. Com um salto poderoso, ela se joga para o céu, exigindo saber o que eles pensam que estão fazendo. Então, com uma força devastadora, desce, pisando no chão com o impacto do trovão. A terra sai sob seus pés, uma rachadura gigantesca arranhando o chão e jogando Doyle para trás. Trema quando ela percebeu que quebrou o terreno com um único golpe desarmado. Olhando para cima, ele a vê de pé sobre ele e, com um sorriso doce e desarmante, toca uma ordem simples. Isso, por favor, restaure a tumba que eles haviam profanado. Antes de seus olhos, a terra é recomposta pelo cemitério recupera seu estado pacífico. Os aventureiros aterrorizados já fugiram da mulher agora é acompanhada por um guerreiro loiro em armadura completa e uma senhora mais velha mais tarde. O grupo, agora com um jovem de cabelo chamado Ryota, ora em frente às lápides. A senhora comenta a incrível força das mulheres, Yui, que com modéstia insiste que era apenas uma coincidência. A senhora sorri. Dizer que os pais de Yui certamente podem descansar em paz. Yui olha para uma lápide,
e sua mente viaja para a lembrança de uma Ryota mais jovem, saudando e presumindo quão forte ele se tornará. Ele se preocupa, pensando que não é bonito, que não sabe como realizar tarefas domésticas e que, se ele continuar, Ryota acabará por ódio. A angústia faz virar bruscamente, assustando seus colegas de classe. De repente, a senhora aponta para o lugar onde a terra havia aberto. Um grande baú ornato emergiu do chão. O guerreiro loiro, Draco, o identifica como um item de enigma, explicando que o cemitério é conhecido por esconder tesouros inesperados, que atrai aventureiros. O grupo se reúne ao redor do peito. Yui pede a Ryota para abri-lo, sentindo uma estranha familiaridade com o objeto. Quando a tampa se abre, uma luz suave emana por dentro. Lá eles encontram um pedaço de papel antigo com uma caligrafia infantil que diz: "O futuro sonho de Yui, seja uma namorada terna." Yui cora intensamente, reconhecendo sua própria carta e tentando se esconder, dizendo que ele deve ser o sonho de seu professor. A visão a transporta de volta para sua infância, lembrando-se do dia em que uma jovem Ryota surpreendeu seu enterro no mesmo peito. Na memória, o jovem rei explica que enterrar um sonho ajuda a ser cumprido e se ofereceu para ajudá-la. De volta ao presente, a senhora observa que o sonho de Yui se tornou realidade e aponta para um segundo pedaço de papel dentro do peito. Yui leva isso. Está escrito com a mão de Ryota: "Vou me casar com Yui, darei a ele o anel da deusa e a fará feliz." A lembrança do jovem Ryota que promete inunda a mente de Yui. Lágrimas de felicidade passam por seu rosto enquanto um sorriso terno se forma em seus lábios. As memórias de Ryota cuidando dela e amando-a ao longo dos anos a tocam profundamente. Olhando para a paisagem deslumbrante de um castelo à beira-mar, sussurra uma gratidão por tê-la amado o tempo todo. Então Ryota revela um anel. O Dráculo reconhece instantaneamente o anel da deusa. O item-chave para libertar seu poder. Uma memória mostra uma deusa entregando o anel a Ryota, prometendo que ele levaria a sua esposa uma vida inteira de felicidade. Mais tarde, em casa, enquanto Ryota Kitchen, Yui explode na sala, abraçando-o por trás. Pressione seu rosto contra o dele, sussurrando quão feliz é. Vergonha, Ryota se vira e confessa que ele também a ama muito. Da porta, Draco observa a cena com um sorriso, pensando que Ryota é realmente alguém especial por poder fazer o punho do nível de alegria 99. Com corações renovados, o grupo entrou ainda mais na masmorra. 3 meses se passaram. Um navio se aproxima da ilha de Imizu. No telhado, uma jovem bruxa loira e cacheada observa a terra para se aproximar. Ele reflete que, enquanto estudava no exterior na Academia Mágica, o progresso da masmorra parece ter avançado muito. Um sorriso animado e corado ilumina seu rosto. Você não pode esperar para ver seu amado irmão mais velho Ryota. Afinal, ela é sua noiva. A história se desenvolve em um mundo de fantasia, começando nas profundezas da masmorra escondida. No segundo andar, um grupo de aventureiros encontra um obstáculo inesperado, o chefe intermediário do 3º nível, um esqueleto colossal embrulhado em uma aura sinistra. Apareceu cedo. Os Warriors entram em pânico, imaginando se suas espadas terão algum efeito, quando um deles grita desesperadamente que a criatura tem uma característica aterrorizante: total imunidade a danos físicos. Longe de lá, no primeiro andar da masmorra, conhecido como assassino do aventureiro, a atmosfera é surpreendentemente pacífica. O lixo sagrado do Vermilion, de 50 anos, observa com um certo desdém, enquanto sua protegida Jui, uma esposa do nível 1, desfruta de uma cesta de frutas com seu vizinho Maio, 40 e o peso. Yui comenta o quão delicioso é a fruta e pede a Mei que se mantenha um pouco para Ryota. Um jovem aprendiz se aproxima de Vermilion, a quem ele chama de professor, e expressa sua indignação. Ele não entende o porquê. No meio da tarde, a esposa do líder está organizando um partido de frutas, afirmando que seu grupo é muito mais forte. O aprendiz continua a reclamar, explicando que sua equipe é composta apenas por atacantes físicos, o que torna tudo mais frustrante. Enquanto isso, Yui e seus amigos continuam a se deliciar com frutas. De repente, um dos vizinhos distingue uma figura correndo desesperadamente à distância e se pergunta se não for o vizinho Gombi-san. A causa do pânico é revelada instantaneamente. Um javali furioso 32 invadindo o claro, perseguindo o pobre homem. Uma das mulheres grita o nome de Yui, assumindo que a aparência do monstro também é uma consequência da masmorra oculta. Yui, no entanto, permanece perfeitamente calmo.
Experimente a direção do vento, determinando que ele sopra do nordeste a uma velocidade de 3 e calcula a distância até o monstro em 800. Com precisão impressionante, Jui, a esposa do nível 1, cospe uma semente de frutas. O pequeno projétil voa pelo ar com força devastadora, impactando o javali furioso na testa. A criatura colossal entra em colapso instantaneamente, derrotada. O homem que foi perseguido está sem palavras, sem entender como a cabeça do monstro simplesmente explodiu. Yui limpa a boca indiferentemente, revelando que esse era o poder de um ex-artista marcial no 9º nível. Ele admite que não se dá bem com usuários de magia, e a revelação surpreendente se torna pública. Aquela esposa já foi membro do grupo de heróis. À distância, Mai faz dele um sinal, desejando-lhe sorte em sua viagem à masmorra escondida. A cena muda para o porto de Mizu, onde uma jovem bruxa chamada Juan Joana pousa de um navio. Ela está animada por ter chegado ao final, sabendo que seu amado irmão mais velho, Ryota, está na cidade. Ele cora ao pensar em reuni-lo após 3 meses de ausência. Enquanto isso, em uma casa próxima, Ryota, um nível de Yui e aventureiro de marido, recebe de volta. Ele pergunta com amor se prefere o jantar, tomando banho, ou talvez, ele. Yui cora, admitindo que está perdido em seu olhar. Observando de longe, o Vermilion fica chocado com a cena, imaginando se essa é a verdadeira natureza dos antigos e poderosos escombros sagrados. Espionando pela janela, Juju presença o momento íntimo do casal e seu rosto se deforma em puro horror e fúria. Um encantamento de magia de fogo. Juju, um mágico de 1º do ano e um estudante da Academia Mágica, sorri docemente e anuncia seu retorno ao seu irmão Ryota. Ryota e Yui parecem chocados com o recém-chegado. Depois de um momento de confusão, Ryota a reconhece. Juju corre para abraçá-lo fortemente, perguntando se ele sentia falta dela. Yui fica surpreso enquanto Juju, ainda agarrado a Ryota, olhou para ela e pergunta quem é essa mulher. A tensão cresce enquanto Yui, tremendo, pergunta a Ryota quem é essa garota. Para esclarecer a situação, Ryota faz as apresentações. Apresenta Juju Nain como alguém que é como uma irmã para ele. Então, com um sorriso radiante, ele apresenta Yui como sua amada esposa. Apocalipse atinge Juju como um raio. Seus olhos se tornam escuros vazios de desespero enquanto as palavras ressoam em sua mente. Esposa, então eu sou a irmã? A narrativa está imersa em uma memória há 10 anos. Naquela época, um jovem H.U. Joanain estava naufragado na costa de Mizu. O único sobrevivente de um ataque de monstro que levou a vida de seus pais. Uma jovem Ryota a encontrou chorando no doca e a confortou, compartilhando que ele também havia perdido os pais nas mãos de monstros. Ele disse a ele que, se precisasse de algo, ele poderia contar com ele, porque a considerava uma família, como uma irmãzinha. Little Juju, em sua inocência, entendeu mal suas palavras, acreditando que essa era uma proposta de casamento. De volta ao presente, a fúria de Juju é palpável. Ela, a oradora de seu curso na Academia Mágica, não pode acreditar que essa mulher está a caminho. Ele planejava ajudar Ryota, convencido de que sua magia seria essencial para conquistar a masmorra. Ryota, alheio ao seu tormento interno, pergunta se ele pode se juntar a eles. Com um sorriso sereno, Yui acaricia a cabeça de Juju e a recebe, dizendo que, como parte do grupo, será sua irmã. Nela, Juju levanta o rosto, um sorriso sombrio e perturbador se formando em seus lábios. Aceite ingressar, chamando-lhe Nadita. No entanto, seus pensamentos são sombrios e assassinos. Pelo bem de seu amado irmão, ele matará essa mulher. E assim, um mágico ingressou no grupo. No meio de uma masmorra de pedra, uma batalha feroz chega a uma conclusão sombria. Um pequeno mágico chamado Juju está no chão, olhando para as mandíbulas colossais de um monstro esquelético que se fecha nele. Em seus últimos momentos, ele pede desculpas a seu irmão Ryota por não poder lutar até o fim. Perto de lá, outro aventureiro está derrotado. Um grito de alerta ressoa, tarde demais, e Juju só chega ao nome de seu irmão enquanto a escuridão a envolve. Como em outras ocasiões, Ryota perdeu o conhecimento em combate completo, mas a esperança não está perdida. Uma mulher com longos cabelos loiros e orelhas de elfo aparece em cena, com um punho fechado em determinação. Ele pede desculpas a Ryota, admitindo que seu fracasso em prever os movimentos do monstro quase custa a vida de sua irmã. Com um grito de guerra declarando uma esposa, ele dá um poderoso soco ao crânio da criatura, que treme com o impacto. Juju e Ryota,
agora recuperando a consciência, surpreenderam a cena. Juju, com o rosto em confusão, pergunta quem é o recente-chegado. O elfo sorri calorosamente e convida você a ligar para a irmã, Ló. Um artista marcial no 9º nível é ferido, porque o monstro, conhecido como crânio de metal, tem uma habilidade especial chamada corpo supermetálico que o torna completamente imune a todos os ataques físicos e mágicos. De fato, o soco de Yui parece não ter tido efeito. Metal Skull zomba da mulher, dizendo que sua reação não é terna. No entanto, sua provocação é interrompida quando um número enorme, 999, aparece de cabeça para baixo. A criatura volta em choque e dor. Um golpe crítico, um ataque de 999 danos. Foi agredido. Este é um dos poucos ataques capazes de danificar monstros do tipo metal. Um golpe crítico é um ataque especial raro que ignora as defesas do inimigo para causar o dano máximo de 999. Com uma probabilidade normal de apenas 1º de janeiro, 1964. No entanto, a classe do artista marcial tem um recurso exclusivo, a probabilidade crítica do golpe aumenta com o nível do usuário. Para Yui, um artista marcial do nível de 99, essa probabilidade equivale a 99 de 256, o que significa que quase 40% de seus ataques são críticos. Como os monstros de metal são conhecidos por sua defesa impenetrável, mas por seus pontos de vida baixos, uma chuva de críticos é a estratégia perfeita para derrotá-los. No entanto, isso não é uma masmorra comum. O metal escorre, declarando que um único golpe crítico é inútil, já que seus pontos de vida atingem 100.000. Esta é uma masmorra secreta, onde as regras são diferentes. Ryota fica horrorizada com a revelação. Um monstro do tipo metálico com 100.000 HP é algo inédito. Ele entende que, mesmo com a incrível taxa de críticos de seu professor, seria impossível superar um inimigo com tanta vitalidade. Yui parece coincidir, sabendo que usá-lo não será suficiente. É então que ele revela seu verdadeiro poder, ativando sua capacidade suprema. A técnica super especial, os punhos divinos marciais das 1000 mãos, Yui desencadeia um cegamento. O ar é preenchido com o som de números críticos, cada um causando 990 danos. Excedendo completamente o esqueleto colossal. A técnica de 1000 mãos lança 1000 socos em apenas 10 segundos e com sua probabilidade. Isso se traduz em uma média de 387 golpes críticos naquele breve período. Quando a poeira fica, Yui está de pé, serena, no meio dos restos mortais. O crânio de metal foi completamente aniquilado. O grupo se reúne. Ryota observa que a batalha durou apenas 2 segundos e meio, uma conquista impressionante contra o chefe intermediário da masmorra secreta, uma criatura imune a ataques normais. O guerra de guerra do grupo, Dorako, que assistiu em silêncio, pergunta quem é essa mulher. Yui pisca com um sorriso, dizendo que quanto mais forte é o monstro, mais eles conhecerão a força de seu professor. Ryota, cheia de orgulho, anuncia que a sua professora, a Santo dos Punhos, uma artista marcial de 99 níveis que fazia parte do grupo de heróis que derrotou o Rei Demônio. Juju está sem palavras com a menção do nível de 99. A alegria de Ryota, no entanto, torna-se desespero quando Dorako comenta que, além de Strong, Yui também é uma esposa muito terna. A mente de Ryota quebra, imaginando cenas domésticas e gritando que seu professor não é um personagem quebrado dessa maneira. Com Ryota desmaiado no chão, um portal brilhante se abre diante deles. Uma mensagem ressoa no local, anunciando que o primeiro andar da masmorra secreto foi concluído pelo Ryota Group, Yui, Dorako e Juju. Uma memória retorna à mente de Ryota, ele, mais jovem, em uma cama, sendo repreendido por sua tia Mai por lutar com Yui. Na mesma cena, uma garota Yui alimenta carinhosamente um pequeno Juju. A filha adotiva de tia Mai. De volta ao presente, a fúria invade Ryota. Confronte Yui por um comentário anterior, lembrando como ele ameaçou usar uma maldição verbal em qualquer pessoa que traiu o grupo. Ele grita que está sendo muito indulgente, que a confiança é a base de um grupo e que os traidores devem ser expulsos. Com lágrimas nos olhos, Juju intervém. Dizer que a esposa de Ryota também é sua irmã mais velha e que uma garota má que causa problemas não deve ser tão facilmente perdoada.
Suas palavras evocam outra lembrança, de um Juju ainda menor, chorando enquanto confessavam que seu maior sonho era se tornar a namorada de Ryota para fazer parte de sua família e encontrar a felicidade. Juju lágrimas no presente refletem as dessa memória. Yui se ajoelha contra Juju, secando as lágrimas. Ele diz a ela que ela entende, porque ela também ama Ryota. Juju, empolgado, chama a irmã, Aló. No entanto, o sorriso gentil de Yui se torna um travesso. A bochecha de Juju bate e joga um feitiço, magia venenosa, mordida. Ryota e Dorako observam horror petrificado. Com uma aparência maliciosa, Yui diz que um mágico que não sabe usar a magia não tem utilidade. Enquanto Ryota entra em pânico, gritando que sua professora foi longe demais, Yui corou, pensando por si mesmo quão adorável é sua esposa quando fica com raiva e jura para matar a próxima que tenta perturbá-la. Ryota, vendo a cena, conclui que é apenas uma piada, enquanto Juju torce no chão, fumando fumaça.